Uma história de amor. Não é uma história qualquer. As personagens não são desconhecidas, muito menos inventadas. O final ainda está por escrever. As personagens desta história de amor somos nós, aqui e agora. Quem quer que habite ou venha habitar o continente europeu. Somos a matéria-prima de que é feita esta história, vítimas e beneficiários dos seus altos e baixos. Não podemos escolher se fazer parte dela ou não. Porém, podemos escolher como fazer parte dela. Não como simples figurantes, mas como atores principais do enredo. Não escravos de mecanismos e acontecimentos incompreensíveis, mas protagonistas conscientes que se envolvem e entram em jogo com a sua própria liberdade. Já há 3 gerações que nós europeus estamos perante esta escolha. Escravos ou atores? Acabar esmagados pelo peso de lógicas maiores do que nós, lógicas globais, ou assumir um comportamento mais consciente e responsável, um comportamento mais livre. Não temos um tempo infinito para fazer esta escolha. Aliás, vamos ser francos, resta-nos até pouco tempo. Tentar ser livres é difícil, eu sei. Nenhum de nós deseja ficar esmagado pelo peso dos acontecimentos. Contudo, muitas vezes contentamos-nos em esperar que as coisas melhorem, ainda quando tudo à nossa volta nos diga que vão mal. Porque ligar o cérebro é cansativo, muito cansativo. E assim, de repente, a alternativa é: ligo o cérebro ou deixo-o desligado. É menos cansativo deixá-lo desligado? Decidimos deixá-lo desligado. Queremos poupar-nos ao esforço de perceber, pondo continuamente em questão as nossas ideias sobre o mundo. Para mais, cada nova consciência põe em questão também o nosso comportamento. Sim, o modo como nos comportamos, não apenas os preconceitos intelectuais. Mudar o modo de nos comportarmos mete-nos mais medo do que ficar esmagados sob o peso dos acontecimentos. Então, ser livre é difícil, é uma conquista contínua. Não se faz uma vez só e para sempre. E não significa aliviar-nos de tudo. Substitui-se o peso dos mecanismos que te esmagam com o peso da responsabilidade. Um outro peso, sim, mas que te faz sentir parte de um acontecimento que não se esgota com a tua vida mortal. Ser livre não é ser mole, distraído ou indiferente. Isso é ser vazio. Trata-se de perceber como fazer com que determinadas coisas aconteçam e outras não. Trata-se de escolher juntos a direção. É uma história de amor coletiva. É uma tentativa de dar unidade política ao continente europeu. Política. Não chega uma unidade mais espontânea? Não chega. Este é o ponto. Este é o problema. Unidade política significa dotarmos-nos do poder de agir, de escolher como europeus, tornar-nos mais responsáveis, mais conscientes, mais livres. E é uma coisa séria, muito séria. Há apenas 70 anos atrás, nós europeus estávamos no meio da tempestade, matávamos sistematicamente e com uma ferocidade inaudita. Estávamos divididos em povos nacionais, armados pelos Estados soberanos. Para nós era normal e sofríamos de bom grado as consequências. Envolvemos o mundo inteiro nestas lutas fraticidas. Claro, estávamos no centro da história mundial há pelo menos um século. Luta após luta, autodestruímos-nos e passamos para segundo plano. O papel principal ficou para outros estados, incomensuravelmente maiores do que os nossos. É desde então que nós não somos mais realmente soberanos, isto é, livres. E é desde então que procuramos voltar a sê-lo no único modo possível, isto é, unidos.
No início, tornámos terreno de luta de poder entre a Rússia soviética e os Estados Unidos da América. Onde chegam primeiro os tanques de guerra americanos, impõe-se a democracia e mais algum espaço de liberdade. Os americanos insistem logo para que todos, inclusivamente as ditaduras, contribuam para a defesa contra a potência soviética. Estão até dispostos a armar novamente os alemães. Então, alguém propõe: por que é que não agimos diretamente como europeus? Por que é que não nos dotamos de um poder supranacional? Daí nasce o processo de unificação europeia. Não uma história de interesses econômicos e financeiros, mas uma história de amor, que ganha vida para atender a uma necessidade moral e política: a paz. É a França que dá o primeiro passo, cancelando todas as mágoas. Juntamente com a Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, cria a primeira comunidade europeia, para gerir de uma forma única os recursos-chave da indústria bélica, o carvão e o aço. E os 6, logo em seguida, tentam também gerir de modo único o exército, no quadro de uma comunidade política europeia. Estamos em 54. Um núcleo de unidade supranacional já está à mão. Mas a tentativa fracassa, por pouco. Os europeus faltam ao seu primeiro encontro com a história. O caminho para a unidade fecha-se, de repente, ainda que todos saibam que não se pode interromper o percurso, porque a Europa dividida não tem futuro. Por esta razão, pensa-se de imediato em abrir um outro caminho, esperando que um dia a situação possa mudar. Este caminho chama-se integração. Comecemos por abater as barreiras que impedem as trocas, que tornam as nossas sociedades mais fechadas e pequenas. Nasce então a Comunidade Econômica Europeia. Interesse de poucos? Não. Benefício para todos. Dentro e fora da comunidade. Dentro, porque é o início do mercado comum que nos traz o grande desenvolvimento dos anos 60. Televisão, frigorífico, carro tornam-se bens de massa. Começa-se a produzir riqueza, tal como nos Estados Unidos. Parece que estamos a olhar para o paraíso. Fora, porque os sucessos do mercado comum atraem outros europeus. O Reino Unido, a Irlanda, a Dinamarca entram nas comunidades, enquanto a Grécia, Portugal e Espanha saem das respectivas ditaduras e pedem de imediato para entrar. Levados pelo entusiasmo, todos nos esquecemos de que ainda somos náufragos, divididos e à procura do caminho para casa. O debate público não supera as velhas fronteiras e o crescimento do mercado comum não se traduz numa nova consciência europeia para os cidadãos. Pelo contrário, as classes políticas descobrem que os sucessos europeus são um meio formidável para manter os seus poderes e as ilusões nacionais. Assim, na década de 70, encontramo-nos ainda indefesos diante dos novos acontecimentos globais. As regras das finanças mundiais mudam. O preço do petróleo sobe até as estrelas. A Europa entra num túnel de depressão econômica, inflação e terrorismo. É a nossa relação que entra em crise, com o risco de perder o mercado comum. É inútil negá-lo, é preciso seguir em frente. Os poderes nacionais começam a falar de moeda europeia, de encontros regulares entre os chefes de governo. Decidem, sobretudo, a eleição direta do Parlamento Europeu, 1979. Um dos eleitos, Altiero Spinelli, dá a entender de imediato aos colegas o pouco poder que têm, embora representem os cidadãos da Europa. Está ali, diz ele, o nó que nos mantém divididos. Os poderes nacionais interessam integrar-se, mas interessa também adiar o máximo possível a unidade. São obrigados a seguir em frente, mas procuram fazer-nos esquecer a meta. A Europa unida não cai do céu. Cabe aos cidadãos e ao seu Parlamento consegui-la. A 14 de fevereiro de 84, o Parlamento aprova um novo tratado que quer voltar a abrir o caminho para a unificação política. O que é que fazem os governos? Bloqueiam-no, é óbvio. Decidem pelo menos acelerar a realização do mercado único, agora com 12 membros, porque entraram também a Grécia, Portugal e a Espanha. Entretanto, porém, o mundo não dá tréguas. Cai o Muro de Berlim, acontecimento global que acarreta o fim da URSS e da ordem bipolar. Para nós, é acima de tudo o regresso ao medo da grande Alemanha reunificada. Medo?
E se completássemos a unidade da Europa toda? Assim, chegamos a 1992, ao Tratado de Maastricht. Nasce a União Europeia, assina-se o Pacto da Moeda. Conseguimos! Chegamos à meta! Nada disso. É a última perversão dos governos. Criam a cidadania europeia, subordinada, porém, às cidadanias nacionais. Falam de política estrangeira e segurança europeia, mas amarradas de negociações entre os governantes nacionais. Criam a moeda europeia, mas não criam um governo europeu. Assim, 20 anos depois, as democracias nacionais encontram-se esvaziadas e a democracia europeia ainda permanece inacabada. As reformas dos tratados continuam a ser feitas, sim, mas sem resultados decisivos. O mundo tem sempre mais atores continentais a lutar pelo papel principal e gera crises cada vez mais frequentes e vastas. Os cidadãos europeus vivem numa das zonas mais ricas do mundo, mas nem sabem o porquê e, portanto, são incapazes de garantir tudo isso aos seus filhos. Hoje, somos 500 milhões de pessoas e 28 estados a partilhar esta história. Mas quantos de nós o sabem? Chegou o momento de a tornar nossa. Porque viver unidos, para nós todos, é uma questão de sobrevivência.